Seja bem-vindo ao canal Mundo Digital Concursos. Hoje, preparamos um resumão especial sobre segurança no trabalho. Mas não é só isso. Em breve, lançaremos o Resumo Mestre, um material completo com os assuntos mais relevantes cobrados pela banca. Com esse resumo, você terá tempo de revisar todo o conteúdo em apenas uma semana. Fique ligado para não perder essa oportunidade de turbinar seus estudos e garantir sua preparação de forma eficiente. Aproveite o conteúdo e vamos juntos rumo à sua aprovação. Para fortalecer o nosso trabalho, deixe seu like. Se você quer continuar recebendo os áudios, deixe o like. Vamos ao conteúdo. 1. Definição e abrangência da higiene do trabalho. A higiene do trabalho, também conhecida como higiene ocupacional, é uma ciência e técnica que visa prevenir doenças e acidentes de trabalho através da identificação, avaliação e controle dos agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho. Ela se preocupa com a saúde física, mental e social dos trabalhadores, buscando garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável. 2. Relação da higiene do trabalho com o ambiente de trabalho. A higiene do trabalho atua em diversos aspectos do ambiente de trabalho, como condições físicas, iluminação, ventilação, temperatura, ruído, vibrações, radiações ionizantes e não ionizantes. Condições químicas, poeiras, fumos, gases, vapores, névoas e produtos químicos em geral. Condições biológicas, vírus, bactérias, fungos, parasitas e outros agentes biológicos. Condições ergonômicas, levantamento de peso, posturas inadequadas, movimentos repetitivos e outros fatores que podem causar lesões musculoesqueléticas e outros problemas de saúde. Organização do trabalho, carga de trabalho, ritmo de trabalho, jornada de trabalho, estresse e outros fatores que podem afetar a saúde mental e social dos trabalhadores. 3. Importância da higiene do trabalho. A higiene do trabalho é fundamental para garantir a saúde e o bem-estar dos trabalhadores, além de contribuir para aumento da produtividade. Trabalhadores saudáveis e motivados são mais produtivos. Redução de absenteísmo. Doenças e acidentes de trabalho causam absenteísmo, impactando negativamente na produtividade das empresas. Redução de custos. As empresas podem economizar com custos de tratamento de doenças e acidentes de trabalho, além de reduzir os custos com indenizações e afastamentos. Melhoria da imagem da empresa. Uma empresa que se preocupa com a saúde e a segurança dos seus trabalhadores tem uma imagem mais positiva no mercado. 4. Legislação brasileira sobre higiene do trabalho. A legislação brasileira sobre higiene do trabalho é extensa e abrangente. Algumas das principais leis e normas são: NR 01, Básico de Segurança e Saúde no Trabalho. NR 06, Equipamento de Proteção Individual, EP. NR 07, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. NR 09, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. NR 10, Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. NR 15, Atividades e Operações Perigosas. NR 32, Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. 5. Profissionais da higiene do trabalho. Os profissionais da higiene do trabalho são responsáveis por identificar os agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho, avaliar os riscos à saúde dos trabalhadores, controlar os agentes nocivos, elaborar programas de prevenção de doenças e acidentes de trabalho, orientar os trabalhadores sobre os riscos à saúde e as medidas de proteção. 6. Agentes nocivos e os agravos à saúde do trabalhador. 6.1 Agentes físicos. Ruído pode causar perda auditiva, estresse, distúrbios do sono e outras doenças. Vibração pode causar lesões musculoesqueléticas, problemas circulatórios e neurológicos. Radiações ionizantes podem causar câncer, leucemia e outras doenças graves. Radiações não ionizantes podem causar problemas de visão, queimaduras e outros problemas de saúde. Iluminação inadequada pode causar fadiga ocular, dores de cabeça e outros problemas de saúde. Temperatura inadequada pode causar estresse, desidratação e outros problemas de saúde. 6.2 Agentes químicos. Poeiras podem causar doenças respiratórias, como silicose, pneumoconiose e outras. Fumos podem causar doenças respiratórias, como bronquite crônica, enfisema e outras.
Gases podem causar intoxicações, asfixia e outros problemas de saúde. Vapores podem causar intoxicações, irritações e outros problemas de saúde. As doenças relacionadas ao trabalho, DRT, são doenças ou agravos à saúde que são causados ou diretamente relacionados ao trabalho. Elas podem ser de natureza física, mental ou psicossocial. 1.3.2 espécies. As DRT podem ser classificadas em diversos tipos, de acordo com a sua causa, natureza e outros critérios. Algumas das principais classificações são: doenças ocupacionais são doenças causadas por agentes específicos presentes no ambiente de trabalho, como pneumoconiose em trabalhadores que lidam com sílica. Doenças profissionais são doenças que se desenvolvem em decorrência de condições de trabalho específicas, como Ler-Dort em trabalhadores que realizam movimentos repetitivos. Doenças de natureza multicausal são doenças que podem ter diversas causas, incluindo o trabalho, como doenças cardiovasculares e câncer. Doenças psicossociais são doenças causadas por fatores psicossociais relacionados ao trabalho, como estresse, ansiedade e depressão. 1.3.3 Etiologias. As causas das DRT são variadas e podem incluir: exposição a agentes nocivos, agentes físicos, ruído, vibrações, radiações, químicos, poeiras, fumos, gases, biológicos, vírus, bactérias, fungos e ergonômicos, levantamento de peso, posturas inadequadas, movimentos repetitivos. Condições de trabalho inadequadas, jornada de trabalho excessiva, ritmo de trabalho acelerado, falta de pausas, organização do trabalho precária, etc. Fatores psicossociais, estresse, ansiedade, depressão, assédio moral, etc. 1.3.4 Fisiopatologias. Os mecanismos pelos quais as DRT se desenvolvem também são variados e dependem da causa da doença. Exemplos: doenças respiratórias. A inalação de poeiras pode causar inflamação e cicatrização dos pulmões, levando à redução da capacidade respiratória. Doenças musculoesqueléticas. Movimentos repetitivos podem causar microtraumas nos músculos e tendões, levando a dor e inflamação. Doenças psicossociais. O estresse crônico pode levar a alterações no sistema hormonal e imunológico, aumentando o risco de doenças cardiovasculares, depressão e outras doenças. Acidente do trabalho. Informações completas e detalhadas. 2.1 Definição e legislação previdenciária. Acidente de trabalho é qualquer acontecimento súbito e involuntário que, ocorrendo no exercício do trabalho, a serviço da empresa ou no trajeto de ida e volta, provoca lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou a redução, temporária ou permanente, da capacidade para o trabalho. A legislação previdenciária brasileira define o acidente de trabalho em diversas leis e normas, como Lei 8.213/91, Lei de Benefícios da Previdência Social. Decreto 3.048/99. NR1, Básico de Segurança e Saúde no Trabalho. NR33, Espaço Confinado. 2.2 Equiparação dos acidentes de trabalho às doenças relacionadas ao trabalho. As doenças relacionadas ao trabalho equiparam-se aos acidentes de trabalho para fins previdenciários, desde que sejam causadas ou diretamente relacionadas ao trabalho. 2.3 Emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho, CAT. A comunicação de acidente do trabalho, CAT, é um documento obrigatório que deve ser emitido pela empresa em até 24 horas após o acidente. A CAT é fundamental para que o trabalhador possa ter acesso aos seus direitos previdenciários, como auxílio-doença acidentário e aposentadoria especial. 2.4 Modelos, metodologias, etapas da análise de acidentes de trabalho e tecnologias de prevenção e combate a sinistros. A análise de acidentes de trabalho é um processo que visa identificar as causas dos acidentes e implementar medidas de prevenção para evitar que eles se repitam. Modelos e metodologias. 5W2H. O que, quem, quando, onde, como, por que e quanto. Árvore de causas. Identifica as causas raízes do acidente. Diagrama de Ishikawa. Identifica os fatores que contribuíram para o acidente. Etapas. Coleta de dados. Informações sobre o acidente, o trabalhador e o ambiente de trabalho. Análise dos dados. Identificação das causas do acidente.
Implementação de medidas de prevenção, elaboração e implementação de medidas para evitar que o acidente se repita. Tecnologias de prevenção e combate a sinistros. Sistemas de gestão de segurança e saúde no trabalho, OSHA 18001, ISO 45001. Equipamentos de proteção individual, EPIs, capacetes, óculos de segurança, luvas, etc. Equipamentos de proteção coletiva, EPCS, protetores de máquinas, sistemas de exaustão, etc. Sinalização de segurança, placas, cones, fitas de isolamento, etc. Treinamento dos trabalhadores, conscientização sobre os riscos do trabalho e as medidas de prevenção. 2.5 Estudo de fatores causais em eventos ocupacionais adversos. O estudo de fatores causais em eventos ocupacionais adversos visa identificar as causas dos acidentes e implementar medidas de prevenção para evitar que eles se repitam. Fatores causais. Fatores relacionados ao trabalho, condições de trabalho inseguras, falta de treinamento, etc. Fatores relacionados ao trabalhador, fadiga, estresse, falta de atenção, etc. Fatores relacionados ao ambiente de trabalho, iluminação inadequada, ruído excessivo, etc. 2.6 Acidentes ampliados, planificação de emergências e catástrofes. Os acidentes ampliados são aqueles que causam danos não apenas aos trabalhadores, mas também à comunidade em geral. Planificação de emergências e catástrofes. Plano de contingência define as ações a serem tomadas em caso de acidente. Simulações de emergência, treinamento dos trabalhadores para lidar com situações de emergência. 2.7 Proteção contra incêndio e explosões. A proteção contra incêndio e explosões é fundamental para garantir a segurança dos trabalhadores e do patrimônio da empresa. Medidas de proteção. Sistemas de detecção e alarme de incêndio, sprinklers, extintores de incêndio, etc. Planos de evacuação definem as rotas de fuga em caso de incêndio. Toxicologia ocupacional, informações completas e detalhadas. 3.1 Noções conceituais. Perigo, probabilidade de um agente causar um dano. Risco, probabilidade de um dano ocorrer, considerando a severidade do mesmo. Efeito tóxico, qualquer alteração bioquímica, fisiológica ou anatômica causada por um agente tóxico. Agente tóxico, qualquer substância ou elemento que cause dano à saúde humana. 3.2 Testes de avaliação de toxicidade. Toxicidade aguda, avalia os efeitos de uma única dose elevada de um agente tóxico. Toxicidade crônica, avalia os efeitos de doses repetidas de um agente tóxico ao longo do tempo. 3.3 Fases da intoxicação. Fase de exposição, contato do organismo com o agente tóxico. Fase de absorção, entrada do agente tóxico no organismo. Fase de distribuição, distribuição do agente tóxico pelo organismo. Fase de biotransformação, transformação do agente tóxico em outras substâncias. Fase de excreção, eliminação do agente tóxico do organismo. 3.4 Limite de tolerância e limite de exposição ocupacional. Limite de tolerância, LT concentração máxima de um agente tóxico no ar que não causa efeitos adversos à saúde humana, mesmo após uma exposição prolongada. Limite de exposição ocupacional. LEO concentração máxima de um agente tóxico no ar que é considerada segura para a maioria dos trabalhadores durante uma jornada de trabalho de 8 horas por dia, 40 horas por semana. 3.5 Classificações quanto à intoxicação. Aguda, ocorre após uma única exposição a uma dose elevada de um agente tóxico. Crônica, ocorre após a exposição repetida a doses menores de um agente tóxico ao longo do tempo. 3.6 Vias de penetração de um agente tóxico. Via respiratória, inalação de gases, vapores e poeiras. Via digestiva, ingestão de alimentos ou água contaminados. Via cutânea, contato direto com a pele. Via parenteral, injeção ou picada. 3.7 Absorção e distribuição pelo organismo. Absorção, processo pelo qual o agente tóxico entra no organismo. Distribuição, processo pelo qual o agente tóxico é distribuído pelos diferentes órgãos e tecidos do corpo. 3.8 Dose, efeito e resposta e relações dose-efeito e dose-resposta. Dose, quantidade de um agente tóxico que um organismo recebe. Efeito, alteração bioquímica, fisiológica ou anatômica causada por um agente tóxico.
Resposta: manifestação clínica do efeito tóxico. Relação dose-efeito: relação entre a dose de um agente tóxico e a severidade do efeito. Relação dose-resposta: relação entre a dose de um agente tóxico e a proporção de indivíduos que apresentam um determinado efeito. 3.9 Exposição ocupacional e efeitos. A exposição ocupacional a agentes. 3.10 Limite de tolerância, LT, e limite de exposição ocupacional, LEO. Embora semelhantes, o limite de tolerância, LT, e o limite de exposição ocupacional, LEO, possuem diferenças importantes. Origem: o LT é estabelecido por órgãos de toxicologia e baseia-se em estudos toxicológicos. O LEO, por outro lado, é definido por órgãos regulatórios e leva em consideração, além da toxicidade, fatores como a viabilidade técnica e econômica do controle da exposição. Segurança: o LT é considerado um limite mais seguro, pois visa não causar nenhum efeito adverso à saúde, mesmo em exposições prolongadas. O LEO, por sua vez, é considerado seguro para a maioria dos trabalhadores saudáveis, podendo haver exceções para indivíduos suscetíveis. 3.11 Toxicocinética e toxicodinâmica. Toxicocinética estuda a absorção, distribuição, biotransformação e excreção de agentes tóxicos no organismo. Toxicodinâmica estuda os mecanismos de ação dos agentes tóxicos e os efeitos que eles causam no organismo. 3.12 Controle da exposição e monitoramento biológico da exposição ocupacional. Controle da exposição, conjunto de medidas para reduzir a concentração de agentes tóxicos no ambiente de trabalho. Exemplos: substituição de substâncias tóxicas por outras menos tóxicas, uso de sistemas de ventilação, utilização de equipamentos de proteção individual, EPIs. Monitoramento biológico da exposição ocupacional, medição da quantidade de um agente tóxico ou seus metabólitos em tecidos biológicos, sangue, urina, cabelo, do trabalhador. Serve para avaliar a exposição dos trabalhadores e a eficácia das medidas de controle. 3.12.1 Indicadores biológicos, substâncias presentes no organismo que podem ser medidas para avaliar a exposição a agentes tóxicos específicos. 3.12.2 Avaliação de toxicidade, uso de indicadores biológicos para avaliar o grau de exposição e o potencial de ocorrência de efeitos adversos. 3.12.3 Condições para manifestação da toxicidade. Vários fatores podem influenciar a ocorrência e a gravidade de uma intoxicação, tais como a dose do agente tóxico, a via de exposição, a duração da exposição, a idade, o sexo, o estado de saúde e os hábitos do trabalhador. 3.12.4 Dose letal, IDL, e concentração letal, CL. Dose letal, DL quantidade de um agente tóxico que causa a morte de um determinado percentual de indivíduos expostos, ex, DL 50. Dose letal para 50% da população exposta. Concentração letal, CL concentração de um agente tóxico no ar que causa a morte de um determinado percentual de indivíduos expostos, ex, CL 50. Concentração letal para 50% da população exposta. 3.12.5 Efeitos mutagênicos e carcinogênicos. Mutagenia, capacidade de um agente tóxico induzir alterações no material genético, DNA, de um organismo. Carcinogênese, capacidade de um agente tóxico induzir o desenvolvimento de câncer. 3.13 Classificação dos agentes tóxicos quanto à ação tóxica. 3.13.1 Substâncias sensibilizantes. Substâncias que, após contato inicial com o organismo, induzem uma resposta imunológica que pode levar ao desenvolvimento de alergias ou doenças respiratórias em exposições posteriores, mesmo a baixas concentrações. Exemplos: farinhas, isocianatos, formaldeído. 3.13.2 Gases e vapores irritantes e asfixiantes. Gases e vapores irritantes causam irritação nas vias respiratórias, olhos e pele. Exemplos: amônia, cloro, dióxido de enxofre. Gases e vapores asfixiantes deslocam o oxigênio dos pulmões, causando asfixia. Exemplos: monóxido de carbono, nitrogênio. 3.14 Classificação dos contaminantes no ar. 3.14.1 Particulados sólidos. Pequenas partículas sólidas suspensas no ar, podendo ser inaladas e depositadas nos pulmões, causando diversos efeitos nocivos à saúde.
Exemplos: poeira de sílica, poeira de carvão, poeira de madeira. 3.14.2 Sensibilizantes e seus efeitos para a saúde humana. Sensibilizantes são substâncias que, após contato inicial com o organismo, induzem uma resposta imunológica que pode levar ao desenvolvimento de alergias ou doenças respiratórias em exposições posteriores, mesmo a baixas concentrações. Os efeitos para a saúde humana causados por sensibilizantes podem ser diversos, dependendo da via de exposição e da suscetibilidade individual. Alguns exemplos: dermatite de contato, inflamação da pele caracterizada por vermelhidão, coceira, descamação e formação de bolhas. Rinite alérgica, inflamação da mucosa nasal causada pela inalação de alérgenos, podendo apresentar sintomas como coriza, espirros, congestão nasal e prurido nasal. Asma ocupacional, doença respiratória crônica caracterizada por crises de tosse, chiado no peito, aperto no peito e falta de ar, desencadeadas pela exposição a alérgenos no ambiente de trabalho. Pneumonite de hipersensibilidade, inflamação dos pulmões causada pela inalação de alérgenos, podendo apresentar sintomas como tosse seca, falta de ar, febre e calafrios. É importante ressaltar que nem todos os indivíduos expostos a sensibilizantes irão desenvolver uma reação. A suscetibilidade individual desempenha um papel importante, e alguns fatores como predisposição genética e exposição anterior a outras substâncias químicas podem aumentar o risco de sensibilização. Prevenção: identificar e substituir, sempre que possível, substâncias sensibilizantes por outras menos nocivas. Implementar medidas de controle da exposição, como sistemas de ventilação local exaustora e uso de EPIs adequados. Monitorar a saúde dos trabalhadores expostos e realizar exames médicos periódicos para detectar precocemente qualquer sinal de sensibilização. Educar e treinar os trabalhadores sobre os riscos associados aos agentes e as medidas de prevenção. A toxicologia ocupacional é uma ciência fundamental para a proteção da saúde dos trabalhadores. Através do conhecimento dos agentes tóxicos, dos seus mecanismos de ação e dos efeitos que eles podem causar, é possível implementar medidas de controle da exposição e prevenir o desenvolvimento de doenças ocupacionais.